Olá, meninos do oitavo, tudo bem? Então vamos lá fazer mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre períodos compostos por coordenação. Então aqui, primeira coisa, vocês viram na aula anterior sobre as conjunções, elas podem ser coordenativas e subordinativas, né? Só que na aula passada vocês viram sobre as conjunções coordenativas, ou seja, aquelas que servem para unir orações coordenadas, né? Então, primeiro, vamos relembrar o que é período, depois nós vamos entender o que é um período composto por coordenação e depois nós vamos ver as hipóteses dos períodos compostos por coordenação, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai observar, o que é período? Período é um enunciado, período é o mesmo que uma oração. Então, aqui nós temos oração. Aí, o que acontece? O período, ele pode ser simples ou composto. Quando o período é simples, é porque ele apresenta apenas uma oração, certo? Quando o período é composto, ele vai apresentar duas orações ou mais. Então, isso daí vai depender do nosso período, né? Sendo ele composto, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Então, primeira coisa, o que é um período composto por coordenação? São orações que são unidas, mas essas orações são independentes. Uma não precisa da outra para ter um sentido completo. Uma não precisa da outra para ter... uma não exerce função sintática sobre a outra, certo? Então, o período composto por coordenação são períodos que são independentes. Um não depende do outro, certo? Beleza. E o que são períodos compostos por subordinação? Por subordinação, o próprio nome já diz. O que é algo subordinado? É algo que depende. Então, são períodos unidos em que um exerce função sintática sobre o outro. Um precisa do outro para ter um sentido completo, certo? Então, nós vamos começar estudando o por coordenação, que são as orações que são independentes. Uma não exerce função sintática sobre a outra, certo? Aí, dentro desses períodos compostos por coordenação, nós temos duas classificações. Eles podem ser assindéticas ou elas podem ser sindéticas. O que é uma oração coordenada assindética? São orações que se ligam uma à outra, mas sem o síndeto. O que é o síndeto? Sem a conjunção. Então, orações coordenadas assindéticas são aquelas que têm várias orações, mas elas não são ligadas por conjunção. Geralmente, gente, essas orações coordenadas assindéticas, elas vêm separadas por vírgulas, tá? Agora, as orações coordenadas sindéticas já é diferente. Elas são ligadas por preposição, por conjunção. Elas são ligadas por conjunção. Aí, lembra lá que vocês estudaram as conjunções? Vocês viram que existe conjunção aditiva, conjunção adversativa. A mesma coisa vale para as orações. Existem orações que são sindéticas aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas e explicativas. Então, se vocês entenderam as conjunções anteriores, vai ficar muito fácil isso daqui. Então, olhem aqui. As orações coordenadas sindéticas aditivas são aquelas que expressam uma soma de ideias. Então, geralmente, elas são unidas pelas conjunções. E, nem, mas também, e assim por diante. As sindéticas adversativas são aquelas que dão ideia de contraste, de oposição. Então, quais são as principais conjunções adversativas? Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, certo? No entanto.
Então, quando as orações são ligadas por uma dessas conjunções, elas são adversativas. As alternativas indicam alternância. Então, elas vêm ligadas por ou, ora, e assim por diante. As explicativas, o próprio nome já diz, elas expressam uma explicação. Então, elas vêm ligadas por porquê, que ou pois antes do verbo, certo? E as conclusivas, elas dão uma ideia de conclusão e elas vêm ligadas pelas preposições logo, então, assim e o pois depois do verbo. Então, o pois a gente tem que tomar cuidado, porque ele pode tanto expressar explicação quanto conclusão. Só que qual que é a diferença? Para ele expressar explicação, ele vem antes do verbo. Para ele expressar conclusão, ele vem depois do verbo. Ok? Então, essas são as nossas orações coordenadas, certo? Aí, na apostila de vocês, eles trazem aí um texto que vocês vão ler aí depois, que fala sobre países precisam aumentar investimentos em educação, diz o Unesco. Por que será que os países têm que aumentar o investimento na área da educação? Nós sabemos que existem vários motivos, né? Então, agora eu quero só que vocês leiam um texto, vocês vão ler o texto bonitinho, porque algumas questões dos exercícios são sobre esse texto, tá? E aí, eu quero que vocês peguem na página 22, só pra gente ver sobre as classificações das orações. Então, olhem lá. Quando uma oração é coordenada sindética aditiva, ela transmite uma ideia de adição em relação à anterior. Então, observem, os estudantes fizeram a prova e voltaram para casa. A primeira frase, como ela não apresenta conjunção, ela é uma oração coordenada assindética. E a segunda frase, como ela apresenta conjunção e a conjunção e, ela dá a ideia de adição, nós consideramos que ela será uma oração coordenada sindética aditiva, certo? A adversativa, como eu já tinha dito para vocês, ela transmite uma ideia de oposição, de adversidade. Então, quais são as principais conjunções? Mas, porém, todavia, entretanto, no entanto, certo? A sindética alternativa indica ideia de alternância ou ora, né? Então, aí no exemplo está, estude um pouco mais hoje ou terá que estudar no feriado. A conclusiva indica uma ideia de conclusão. Então, nós temos logo, portanto, então, pois, depois do verbo, né? E a explicativa expressa uma explicação. Então, ela vem acompanhada de pois, que, porque, tá? Então, deixe-me sozinha, pois preciso pensar no assunto. Observem que o pois, para indicar a explicação, ele vem antes do verbo, certo? Então, aqui, ó, vamos analisar essa oração aqui, para vocês terem uma noção. Observem aqui, ó. A nossa oração é: os garotos foram à escola, porém não participaram da aula. Então, observem aqui. Os garotos foram à escola, porém não participaram da aula. Primeira oração. Nós temos duas orações aqui, né? Vamos identificar a primeira. A primeira oração é: os garotos foram à escola. Então, aqui nós temos a primeira oração. Segunda oração. Porém, não participaram da aula. Aqui estão os verbos, ó. Beleza. Essa primeira oração, ela tem conjunção? Não. Então, ela é uma oração
coordenada assindética, porque ela não tem conjunção, certo? Agora a segunda oração, porém não participaram da aula. Primeira coisa que eu vou observar, a segunda oração, ela tem conjunção? Tem. Olha aqui a conjunção, ó. Porém. Porém dá uma ideia de quê? De oposição, de adversidade. Então, essa conjunção aqui, ela dá a ideia de adversidade. Então, essa oração é uma oração coordenada, sindética, adversativa. Tia, por que ela é sindética? Porque ela apresenta a conjunção. E por que ela é adversativa? Porque, porém, traz a ideia de adversidade. Certo? Ok? É simples, meninos. É só vocês observarem a frase. Tá bom? Beijos, beijos. Até mais.